Irmãos amados, nós vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Daniel, no capítulo 6. Profeta Daniel, capítulo 6. Nós vamos ler todo este capítulo. Lido o texto, mantenha a sua Bíblia aberta comigo, por favor. Está escrito assim: pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, e se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que, por espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas da banda de Jerusalém, 3 vezes no dia, se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos, e tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei, e a respeito do interdito real lhe disseram: não assinaste o interdito que por espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Tendo o rei ouvido essas coisas, ficou muito penalizado, e determinou consigo mesmo livrar a Daniel, e até ao pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, selou-a o rei com o seu próprio anel e com o dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo,
Dar-se-á o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitavam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva, e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Amém. Meus irmãos, esse texto e esta mensagem de hoje trata de integridade. Integridade. Era uma terça-feira e fazia muito frio nos Estados Unidos. As pessoas estavam numa expectativa imensa lá, sobretudo os olhos voltados para o Cabo de Canaveral, porque naquela manhã de terça-feira, manhã de 28 de janeiro de 1986, era para ser lançado a nave espacial Challenger. Fora dali, as discussões se intensificavam, porque os técnicos e os engenheiros estavam aconselhando que não fizesse aquele lançamento naquela manhã, em virtude da brusca queda de temperatura. Mas, por outro lado, empresários e homens de negócios que tinham interesse naquele lançamento, naquele dia, naquela manhã, contrariando a orientação dos técnicos e dos engenheiros, ordenaram que prosseguissem na contagem regressiva para o lançamento daquela nave espacial. E assim foi feito. 70 segundos depois, para o horror de toda uma nação, os 7 tripulantes da Challenger pereceram numa explosão gigantesca. E choveu detritos no mar por mais de 1 hora. Depois, quando examinavam as situações para dar explicação para o público, os técnicos determinaram que a causa da explosão foi um selo defeituoso que permitiu ao combustível volátil vazar e se incendiar. Essa foi a explicação técnica que deram. Entretanto, a verdadeira razão do desaparecimento da Challenger foi mais profunda do que apenas o rompimento de um anel de vedação defeituoso. O problema começou com o colapso da integridade. Esse é um problema da agenda do dia da sociedade brasileira, e por que não dizer da sociedade mundial, o problema da integridade. Esse é um assunto momentoso, atual, oportuno, importante. Talvez
nenhum assunto seja hoje mais explorado na nossa mídia do que o problema da integridade na política. Eu hoje, conversando com um personagem muito atento à questão da política, e perguntei o que ele acha, e ele diz: eu só quero saber o que vai sobrar. Porque quanto mais se puxa o fio da meada, mais gente é implicada, mais pessoas aparecem, mais escândalos surgem, mais rombo acontece, e a nação já perdeu a capacidade de ficar chocada. Nós já estamos numa espécie de torpor. Nós já não ficamos mais rubros de vergonha, nem ficamos mais irados ou revoltados, porque já chegamos a um ponto em que não tem mais o que fazer. É a crise da integridade no mundo político. Essa crise, ela não está apenas no universo político, ela está na família. Nós estamos vivendo a época da decadência da família, a época em que as pessoas não sabem verdadeiramente qual é a sua identidade, onde se questiona isso. Não se sabe se nasce homem, ou se nasce mulher, ou se escolhe isso depois. É a discussão do momento. A mídia está hoje oxigenando essa discussão. Nós estamos aí aplaudindo o crescimento do divórcio. A infidelidade conjugal já é vista como uma conquista. O Brasil orgulhosamente celebra o fato de fazer a maior parada gay do planeta. A família está sendo atacada. A integridade está sendo questionada. A integridade moral é hoje um ponto da mais alta importância de se discutir. Não tem mais absolutos, não tem mais parâmetros, não tem mais balizas, não tem mais uma ética granítica na escola, no namoro, no casamento, no comércio, na vida financeira, nas palavras, nos acordos. E a integridade se torna vital. E eu gostaria que nós pudéssemos hoje examinar esse assunto à luz da Bíblia. Porque você pode dizer o seguinte: não tem jeito, é impossível. Alguém diz o seguinte: não entra na política não, porque é impossível ser político e ser honesto ao mesmo tempo. Mas é possível que você entenda que não é o meio que corrompe o homem. O meio é corrompido pelo homem. O homem não é produto do meio. O meio é que é um produto do homem. A corrupção não está no meio, a corrupção está no coração. Então é possível que haja integridade no meio da corrupção. É uma questão de escolha. É uma questão de caráter. É uma questão de princípios. É uma questão de valores. É uma questão da ética cristã. Você encontra um José no mar de corrupção como a ilha de integridade. Você encontra um Neemias num mundo que se corrompia, sendo um político íntegro, probo, honesto. Você encontra um Jeremias preferindo a prisão à popularidade. Você encontra um João Batista disposto a perder a vida para não perder a integridade. E hoje eu quero tratar com vocês desse personagem, Daniel. Daniel, um homem íntegro num meio encharcado de corrupção. Eu queria levantar aqui dos versos 1 a 6 alguns pontos. Primeiro, vocês se lembram que Daniel é levado para a Babilônia, ainda jovem, para servir no palácio. E como ele viveu a sua juventude diante de privilégios e desafios, de oportunidades e riscos, mas íntegro, mesmo jovem, mesmo novo, mesmo sem tanta bagagem de idade ou de experiência, mas regido por princípios absolutos. E vimos como Deus o honrou, e como ele foi aprovado, e como ele ocupa uma posição de alta importância no cenário político da Babilônia, e como ele passa esses anos todos, 70 anos, mantendo a sua mesma integridade. Caiu a Babilônia.
entra um novo império, o Império Medo-Persa. Muda o sistema político, porque o Império Babilônio era um império absolutista, o rei era maior do que a lei, o rei era a própria lei. Este novo império que surge, o Império Medo-Persa, não. O poder é descentralizado, e a lei é maior do que o rei. E diz a Bíblia que agora, nesse novo sistema, Dario, com a preocupação de evitar a corrupção no seu governo, o desvio de recursos do seu governo, ele vai constituir 120 sátrapas, espécie de prefeitos, e vai constituir 3 governadores sobre eles para fiscalizá-los. E diz a Escritura que todo esse sistema estava levedado pelo fermento da corrupção, exceto Daniel. Exceto Daniel. E aí você começa a perceber que a corrupção não tem a ver com partido político, que a corrupção não tem a ver com o sistema político, que a corrupção não tem a ver com que tipo de governo está ascendendo ou caindo. A corrupção está no coração do homem. Mudam governos, mudam partidos, mudam sistemas de governo, e a corrupção está presente. E esse texto revela esse fato. Agora notem, a vida de Daniel nos mostra que é possível ser íntegro, mesmo cercado por um mar de lama de corrupção. Porque dos 3 governadores, e Daniel era um, e diz a Bíblia que o rei Dario intentava colocá-lo numa posição superior, porque nele havia um espírito excelente. E então há uma mancomunação. Então há um trabalho de bastidor, há uma espécie de domesticação de todo o Estado para a prática do mal, e os 120 e os 2 governadores se unem, se armam, para tentar derrubar aquele que era um empecilho para os projetos iníquos que eles mantinham e nutriam no coração. Daniel, apesar de toda essa situação, ele era um homem íntegro. Agora vejam vocês, que a vida de Daniel nos prova que um homem pode permanecer íntegro, mesmo quando é vítima de uma conspiração. Versículos 4 e 5, do texto lido, é muito curioso, porque vejam vocês, o que está escrito aí. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino. Procuravam ocasião, procuravam oportunidade, um pretexto, um motivo para acusar Daniel a respeito do reino. Mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Notem vocês, o que é que move esses homens? 2 coisas movem esses homens. Primeiro, nós chamaríamos de inveja. Por que inveja? Porque o texto está dizendo, no verso 3, que o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então alguém que aspirava a alguma posição maior, via em Daniel alguém que era candidato do rei para ocupar o lugar que eles cobiçavam ocupar. E a Bíblia diz lá em Provérbios, acerca do perigo da inveja, está escrito assim: cruel é o furor e impetuosa a ira, mas quem pode resistir à inveja? Provérbios 27, 14. Em outras palavras, na linguagem de Provérbios, a inveja é mais forte, mais terrível, mais avassaladora, mais perigosa do que o furor e do que a ira. Mas o segundo motivo que leva esses homens a tramarem contra Daniel, não era a inveja agora, é que Daniel era um empecilho, era um estorvo para os projetos deles. Então note você que integridade não lhe dá popularidade. Integridade não lhe dá muitas vezes caminho abertos. Integridade pode lhe causar algumas dificuldades pelo caminho. Porque você, se for íntegro, vai ficar atravessado no caminho de muita gente. Foi o que aconteceu com Daniel. Quarto lugar.
A vida de Daniel nos ensina que a mesma pessoa que bajula é aquela que também maquina o mal contra os justos. Se você notar no verso 5 em diante, o que vai acontecer é um fato curiosíssimo, porque eles percebem que na lida política, na lida econômica, na administração de Daniel, não tem como encontrar nada para acusá-lo. Aí eu fico imaginando o seguinte: se a nossa vida fosse devassada, como foi devassada a vida de Daniel, encontraria alguma coisa em nós que nos desabonaria? Se fizerem uma CPI da nossa vida, encontrariam alguma coisa? Devassaram a vida dele, vasculharam a vida dele, abriram todas as gavetas, todos os arquivos da vida dele, não encontraram nada. Nada. E aí o que acontece? Note comigo a partir do verso 6, como é que vai ser a orquestração que vão levar contra ele. Então estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Isso é uma bajulação. Eles estão incensando o homem, e eles estão elogiando o homem, eles estão colocando o camarada num pedestal, e aqui começa a armadilha desde o verso 7. Todos os presidentes do reino. Primeiro, uma informação mentirosa. Não foram todos os presidentes. Ocultaram Daniel. Daniel não estava entre todos. Daniel não podia aparecer aqui. Então, a informação começa com a mentira. Depois, notem vocês, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem que não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Bom, aqui está uma arma muito perigosa, que é a questão da soberba, da vaidade, do orgulho. Cuidado com o orgulho. Porque o que propuseram para esse camarada é o seguinte: que tal você ser Deus por um mês? Lembram daquele filme Todo-Poderoso? Quando o camarada recebe a oportunidade de ser Deus, e ele só fez bobagem? Quantas pessoas que não sabem ter poder nas mãos? Você quer conhecer uma pessoa? Não dê responsabilidade a ela, dê privilégios. Você quer conhecer o caráter de alguém? Coloque numa posição de honra. Esse rei gostou da ideia. Já pensou? Durante um mês, ninguém vai poder dirigir nenhum pedido, nada, a nenhum Deus, a nenhum homem. Eu vou ser o centro do universo por um mês. Gostou da ideia. E eles estavam ali não querendo exaltar o rei, queriam instrumentalizar o rei para pegarem Daniel. Isso é uma artimanha. É isso que você está vendo todo dia nas delações aí. Pega um camarada, usa aqui para pegar o outro. O ser humano virou joguete. Se destrói um para pegar o outro. É isso que estava lá. Nesse mesmo sistema político. A bajulação, a mentira. E a vida de Daniel nos prova mais que um homem pode ser íntegro, tanto na adversidade como na prosperidade. Daniel foi íntegro na adversidade quando era jovem. Daniel é íntegro na prosperidade quando ocupa uma posição de alto relevo na política da Babilônia e agora na política do Império Medo-Persa. Eu pergunto a você, você tem sido íntegro a Deus nas lutas da vida? Você tem sido íntegro a Deus nas favores e vantagens da vida? Daniel nos prova que é possível fazer isso. Agora, notem vocês que a integridade, às vezes, não nos faz granjear amigos, mas a perder pessoas. Pense comigo, um estudante íntegro, ele é um problema na classe. Essa moçada lá gosta de colar. Pensa comigo um comerciante íntegro, ele é um problema no meio comercial, por não aceitar propina, não aceitar negociata para encontrar favores. Pense comigo num político íntegro. Ele vai ter muita dificuldade de exercer o seu mandato, porque ele vai contrariar muitos interesses. Pense comigo a integridade
no mundo legislativo, executivo, judiciário, vai ter dificuldade, porque vai ter que atravessar no caminho de muita gente. Pense comigo, um rapaz, uma moça que não transige com absolutos na questão de namoro, vai ter problema no seu grupo, porque muita gente vai achar que esse camarada é um jurássico. Então, no momento em que alguém se posiciona com integridade, ele vai ser um estorvo para o sistema, para o esquema deste mundo que está posto no maligno. Quais são as lições que nós podemos aprender nesse ponto? A piedade não é um impedimento para a grandeza, nem para a promoção, porque quem promove a gente é Deus. Qualquer vantagem, qualquer promoção cavada pelo braço do homem é problema. Qualquer vantagem que você ocupa no trabalho, na empresa, aqui ou ali ou acolá, mas você mesmo está cavando isso com as suas próprias mãos, tendo que fazer concessões aqui, tendo que fazer concessões lá, abrindo mão de princípios para você alcançar determinados favores, seja financeiros, seja de posição, de status, isso vai dar problema. É Deus quem promove. Se Deus não promove, é melhor ficar lá embaixo. Segundo, a importância absoluta de você ter valores espirituais claros na sua vida. O que deu norte para Daniel na adversidade, na prosperidade, nas pressões da vida, foi o seu compromisso com Deus. Preste atenção no que está escrito no verso 23. Você pode ler o verso 23 comigo? Vamos juntos? Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ora, o fato de ter crido no seu Deus, o levou para a cova dos leões. O fato de ter crido no seu Deus, o tirou da cova dos leões. Crer em Deus nem sempre livrará você de um problema, mas crer em Deus sempre livrará você no problema. O fato de crer em Deus não livrou os 3 amigos de Daniel da fornalha ardente. O fato de Daniel crer em Deus não livrou da inveja, não livrou da bajulação, não livrou da acusação mentirosa, não livrou da cova dos leões, mas o fato de crer em Deus o libertou mesmo no meio do miolo do problema. É isso que nos importa. A profunda depravação humana fica retratada aqui, porque eles odeiam Daniel, não porque ele é um camarada ruim, odeiam Daniel porque ele é um camarada bom. Não odeiam Daniel por causa dos seus pecados, odeiam Daniel por causa das suas virtudes. Mas notem, segundo ponto, Daniel é um homem que prefere a morte a transigir com a sua integridade. Meus irmãos, isso é tão sério, pensar nesse cenário num Brasil como nós estamos assistindo hoje. Versos 10 a 17 prova isso. Daniel não muda sua agenda de integridade ao saber que estava sentenciado à morte. Isso aí é a partir do versículo 10. Quando ele soube que o interdito havia sido assinado, isso significava sentença de morte para ele, porque ele tinha o hábito de orar 3 vezes por dia. Agora ele tem que parar e pensar o seguinte: continuo sendo fiel a Deus ou livro a minha pele? Mantenho a minha devoção a Deus ou transijo com valores absolutos? O que é mais importante, poupar a minha vida ou manter a minha fé intacta? E esse homem toma uma decisão, ele prefere morrer do que pecar. Mas notem, meus irmãos, que Dario cai na armadilha da bajulação, tornou-se refém das suas próprias leis. Esse camarada Daniel é sentenciado à cova dos leões, ele não foge, ele não transige, ele continua orando ao Senhor como costumava fazer, porque ele havia aprendido uma coisa: integridade não se negocia. Ele fez isso lá quando era jovem. Não vão comer das iguarias da mesa do rei.
Se você transigir numa pequena coisa, amanhã você transige numa grande coisa. Se você ceder 1 centímetro hoje, amanhã você cede 1 quilômetro. Integridade é alguma coisa que não dá para ser 90%. Agora veja, que Daniel, ao abrir as janelas do seu quarto, num lugar alto, para todo mundo saber e ver, e levantar e abrir as janelas para a banda de Jerusalém, que era uma promessa de Deus, que se orassem, voltado para esta casa, que Deus ouviria dos céus, e ele confiava na palavra de Deus. Ele podia pensar o seguinte: bom, se é por 1 mês só, esse mês eu não vou orar. Ou eu podia pensar o seguinte: bom, eu vou orar esse mês, mas vou fechar a janela. Bom, eu vou orar esse mês, mas não vou deixar ninguém ver que eu estou orando. Deus está me escutando, Deus até, eu não preciso nem falar com Deus, Deus escuta o meu coração. Ele podia pensar o seguinte: bom, se eu for ser fiel a Deus agora, eu estou enfrentando um problema que nem o rei resolve. Eu não tinha corte para apelar, porque no problema, no sistema político do Império Medo-Persa, a lei era maior que o rei. O rei assinava um decreto, nem o próprio rei podia revogá-lo. E notem vocês então que esse homem, ao orar, ele está determinado a 2 coisas. Primeiro, ele está pronto para morrer. Segundo, ele está pronto para crer que Deus possa fazer um milagre. Esse é o ponto da integridade inegociável deste homem. Eu estou pronto para morrer pela minha convicção, ou estou pronto a crer que Deus pode abrir uma porta de livramento para mim, mesmo diante de uma situação humanamente irremediável. Isso é integridade inegociável. Como é que ele ora? Do mesmo jeito que ele sempre orara. Na mesma postura que sempre orara. No mesmo lugar que sempre orou, e com o mesmo conteúdo de oração. Ele não mudou nada, ele não alterou nada. Sua oração é constante, sua oração é regular, sua oração é confiante, sua oração é corajosa, e eu chamo a sua atenção para esse ponto, que me impressiona demais, versículo 10, e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Porque dar graças é uma coisa que a gente dá quando está tudo bem, né? Ô Senhor, foi tão bom, recebi uma bênção. Ô Senhor, aquilo que estava esperando aconteceu. Ô Senhor, tem saúde na minha casa, tem prosperidade na minha casa, está tudo em paz na minha casa, glória ao teu nome, eu te dou graças. Mas o cara foi sentenciado à morte. Nem o rei pode revogar a sentença de morte. Todo o sistema político do império está contra ele, ele sabe disso. O rei que está a favor dele é refém, não tem poder para livrá-lo. E o camarada abre a janela para os acusadores tirar uma foto dele, de joelhos, para entregar de bandeja na mão do rei. Ele diz: Senhor, eu quero te dar graças. Dar graças apesar da sentença de morte. Dar graças apesar de ser vítima de conspiração. Dar graças apesar de saber que humanamente não tem saída para ele. Dar graças porque ele sabe que a despeito de tudo, Deus continua no controle. Oh, louvado seja Deus por esse testemunho, por esse exemplo deste homem. Mas Daniel, um homem poupado dos problemas, mas não poupado, não dos problemas, mas poupado nos problemas. Porque o versículo 11, confira aí comigo, os homens foram juntos, claro, eles estavam mancomunados, eles estavam orquestrando, e eles vão juntos, para achar Daniel orando e suplicando ao seu Deus. Eles sabiam que Daniel não ia mudar de ideia mesmo, não foi surpresa para eles. Aí vem a informação ao rei, dos versos 12 ao verso 15, eles vão direto ao rei. E notem vocês,
que eles fazem uma pergunta para o rei: não assinaste, verso 12, o interdito que por espaço de 30 dias todo homem fizesse petição a qualquer Deus ou qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Eles perguntam para o rei de uma forma que o rei não tinha saída. É isso mesmo, foi o que eu fiz mesmo. Pois bem, rei, olha o que eles respondem no verso 13. Responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá. Ponto. Palavra de preconceito. Daniel não é um qualquer. Esse Daniel já é uma palavra de preconceito. Outro. Puxar o fio da meada lá de trás, exilado de Judá, tem mais de 70 anos. O império agora não é a Babilônia que levou esse povo para o cativeiro. Você percebe que estão puxando o fio do tempo, uma ponta de mágoa desse Daniel. Esse Daniel sempre foi uma pedra no calcanhar deles. Despeita, preconceito. Mas olha outra informação. Esse Daniel não faz caso de ti, ó rei. Não é verdade. Não é verdade. Daniel não orou para afrontar o rei. Não era essa motivação no coração dele. Eu pergunto a vocês, tinha essa motivação no coração de Daniel? Não, eu estou orando aqui agora, é para afrontar mesmo. Foi essa a motivação dele? Não. Ele respeitava o rei. Ele honrava o rei. Mas ao honrar o rei, ele não desonra o rei dos reis. Porque qualquer pessoa que honra o rei mais do que o rei dos reis, em vez de honrar o rei, está desonrando o rei. Porque o rei da terra só pode ser honrado quando o rei da terra entende que é um rei dos céus, que é superior a ele. Então a informação que trazem é uma informação falsa, preconceituosa e injusta em relação a Daniel. Mas vejam mais, nem do interdito que assinaste, antes 3 vezes por dia faz a sua oração, como se Daniel tivesse feito isso em conspiração ao decreto do rei, quando não, ele ora 3 vezes por dia, não é para conspirar contra o rei Dario, é para honrar o Deus dos céus, o rei dos céus. Mas agora, notem vocês, vem a execução, versículos 16 e 17, o rei não conseguiu livrar o Daniel, porque ele era refém do próprio decreto dele, mas o próprio rei, conhecendo o caráter de Daniel, disse algo sublime no verso 16. Você pode ler o 16 comigo, por gentileza? Então, o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançasse na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Agora preste atenção, o teu Deus a quem continuamente tu serves. Daniel não era esporádico, Daniel não era um homem de altos e baixos, Daniel era um homem constante, ele era fiel, quando jovem, quando velho, quando escravo, quando político de alta proa, ele é fiel a Deus na pobreza e na riqueza, ele é um homem que serve a Deus ao longo da sua vida, e o rei, mesmo sentenciando a morte, contra a sua vontade, porque o próprio rei foi vítima da orquestração dos seus líderes, ele ainda crê que Deus possa livrá-lo. E aí vem o verdadeiro livramento nos versos 18 a 23, porque diz a Escritura que o rei não dorme, há uma insônia nele, ele jejua, não quer escutar música, o sono foge. No outro dia, bem cedo, versículo 19, pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Bom, então preste atenção nisso. A pena de morte na Babilônia era fornalha ardente. A pena de morte no Império Medo-Persa é a cova dos leões. Nenhuma coisa nem outra tem livramento. Nenhuma coisa nem outra. Agora, Deus pode o impossível dos homens.
É claro que hoje você não enfrenta cova de leões, é claro que você hoje não enfrenta fornalha ardente. Mas hoje você enfrenta provas também. E de quantas provas Deus tem nos livrado? E de quantas armadilhas Deus tem nos livrado? E de quantas tramas invisíveis Deus tem nos livrado? E de quantas acusações pesadas e levianas Deus tem nos livrado? E de quantas orquestrações nos bastidores da nossa vida Deus tem nos livrado? De quantos ataques terríveis do inferno Deus tem nos livrado? Louvado seja Deus. Deus é o Deus que livra. Deus é o Deus que escuta a oração. Deus é o Deus que faz milagres. Deus é o Deus que apaga o furor do fogo. E Deus é o Deus que fecha a boca dos leões. Deus é o Deus que liberta os seus filhos nas horas mais difíceis da vida. Bendito seja o seu nome. Mas eu quero concluir, irmãos, dizendo que Daniel é um homem que é honrado por Deus por causa da sua integridade. A partir do versículo 18, você vai encontrar essa verdade. E a primeira coisa que eu chamo a sua atenção é que quando nós cuidamos da nossa integridade, Deus cuida das nossas causas. Alguém já disse isso com muita clareza. Se você cuidar da sua piedade, Deus vai cuidar da sua reputação. Porque aquilo que os homens tentaram fazer para macular seu nome, macular sua honra, macular suas motivações, Deus vai trazer luz. Deus vai trazer luz. Deus vai mudar isso. Deus vai alterar esse cenário. Segundo, quando cuidamos da nossa integridade, Deus defende a nossa causa. Olha o verso 24. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. Você percebe que um homem foi jogado, agora não é apenas os líderes que são jogados, seus filhos e suas mulheres. Deus muda o cenário, Deus vira a mesa. Deus é o Deus que sabe vingar. A nós não pertence a vingança. Não foi Daniel quem os jogou lá, não foi a pedido de Daniel que eles foram jogados lá. Mas Deus executou o seu juízo sobre aqueles que planejaram o mal caiu sobre a cabeça deles. Se você perceber, olha ainda, Deus exalta Daniel, versículo 28, Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro Persa. Você percebe que ele passa por 3 governos, o governo todo da Babilônia de 70 anos, que foram vários reis, ele passa pelo governo de Dario, e ele entra como um homem influente no império, no governo de Ciro. Reis caem, reis se levantam, reis caem, e Daniel é levantado por Deus, e continua sendo honrado por Deus. Deus é o Deus que honra aqueles que são íntegros e fiéis a Ele. E eu quero concluir dizendo que a coisa mais sublime aqui, irmãos, não é Daniel que é exaltado, é o Deus de Daniel que é exaltado. Você pode ficar em pé e ler comigo, por favor, o que está escrito nos versos 26 e 27? É bem verdade que quem está fazendo isso é um rei que não temos prova de que é convertido, e nem nós concordamos que fé se faz por decreto, não é verdade? A fé no Deus vivo não se faz por decreto. Mas, isso prova uma coisa: Deus vindicou a justiça do seu próprio nome. E Deus honrou o seu servo. Vamos ler juntos, com a voz bem clara, com a voz bem eloquente, com a voz bem audível, os versos 26 e 27. Vamos lá? Faço um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi Ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Louvado seja Deus. É um testemunho de quem é Deus, porque o propósito da vida é glorificar a Deus.
Quando você é fiel, quando você é íntegro nas provas, ou nas lutas da vida, ou mesmo nas vantagens da vida, quem é exaltado é Deus, para que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Ele é exaltado, Ele é glorificado. E o desafio seu e meu, nesta noite, irmãos, é vivermos de tal maneira, neste mar de corrupção, a ponto de nossa fé ser conhecida, nossa integridade ser conhecida, e o nosso Deus ser exaltado. Que Deus nos ajude a viver assim. Vamos orar. Pai querido, nós queremos clamar a Ti nesta noite em favor do Teu povo, da Tua igreja. Uma nação que se rende ao pecado, uma nação cuja liderança, na sua grande parte, está com o seu nome, com a sua honra maculada. Nós vivemos dias difíceis, Senhor, dias furiosos, perturbadores. O mundo está doente, o mundo marcha resoluto para uma atitude de afronta à Tua santidade e à Tua justiça. Tem misericórdia da nossa nação, tem misericórdia do poder executivo, tenha misericórdia do poder legislativo, tenha misericórdia do poder judiciário, tenha misericórdia do palácio, tenha misericórdia do Congresso, tenha misericórdia das nossas cortes, tenha misericórdia da nossa imprensa, tenha misericórdia da nossa mídia, Senhor, tenha misericórdia da nossa nação. E levanta uma igreja santa, Senhor, uma igreja que não vende seus princípios, uma igreja que não negocia os seus valores, uma igreja que não transige com a sua consciência, uma igreja que seja íntegra, que seja fiel à Tua palavra, em nome de Jesus. Ó Deus, levanta homens piedosos, levanta homens valentes, levanta homens crentes, levanta homens de oração, levanta uma geração de Daniéis nesse tempo, Senhor, para a glória do Teu nome, para que o Teu nome, ó meu Deus, que tem sido envergonhado nesta nação, seja honrado, seja conhecido, e o Teu nome seja vindicado nessa nação. Guarda o Teu povo do mal, livra o Teu povo do mal e dá vitória ao Teu povo, para a glória de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém.